5,1 casos por 1.000 nascidos vivos, isso no obstétrica geral, né? Não falando da C5-C6 especificamente. Aqui, alguns fatores de risco. Os dois primeiros são a displasia de ombro e instrumentais obstétricos, usados no momento do parto, né? Depois a gente tem macrosomia, obesidade materna, que é uma coisa que a gente tem que ficar ligado também. Trabalho de parto prolongado, pré-eclâmpsia, manobras obstétricas, diabetes gestacional e um APGA menor que 7, ali dos 5 minutos, né? A gente não costuma colocar slide tão escrito e tal, mas aqui eu abri uma sessão para ficar listado assim, já que é uma introdução do assunto e tal. E aqui, a lesão que eu vou falar hoje, que é a C5-C6, que é uma lesão alta, ela é a que acontece na maioria das vezes. Então, 60% dos casos vai ser ela. E quando ela ocorre, 90% das vezes, ela se resolve sozinha, certo? Isso é importante de ser dito. Beleza. Ainda dentro de epidemiologia. Começando por esse diagnóstico aqui que eu escrevi. Esse clínico geral, especialista, cirurgião de plexo. O que foi isso aqui? Foi uma apresentação de um trabalho lá no Congresso, né, no México, foi onde eu conheci a MAF. E eu não sei qual foi o trabalho, o título do trabalho. Eu não encontrei. Eu só tinha a foto do slide e eu lembro da aula também. Mas o trabalho em si, por isso que eu não citei ele aqui. Então, ele estava falando sobre os diagnósticos de paralisia obstétrica, que é difícil de acontecer. Então, o clínico geral, no trabalho dele, não fez nenhum. Um especialista, e aí diversos, né? Não teve um específico assim. Então, colocou várias especialidades lá. E, enfim, ficou 8,7%. E o cirurgião de plexo diagnosticou 88% dos casos. Então, para a gente ficar ligado que é muito subdiagnosticado. E geralmente a gente vai ter contato com crianças que já estão há muito tempo com a paralisia, né? Eu mesmo, semana passada, no ambulatório de genética, tinha um menino de 7 anos, que dava para ver que ele tem exatamente essa lesão aqui. Ele não conseguia fazer a rotação externa, ele ficava com o braço assim, e levantava mais ou menos assim. Enfim, achei interessante e trágico, né? Querendo ou não. Beleza. Falando um pouco do prognóstico aqui, essa tabela aqui de Gilbert, Tassin e Naracas, a classificação deles, né? E aqui ele traz a taxa de recuperação espontânea. Então, C5, C6, 90% dos casos, né? C5 a C7, que seria a minha C5, C6 é a herb Duquesne. A C5 a C7 seria a herb Duquesne estendida, que pega o C7. Então, 65% dos casos vai recuperar. C5 a TT1, menos 50%, né? Então, a gente já está pensando em lesão total, enfim. E quando tem síndrome de Horner, 100% de certeza que não vai melhorar. Beleza. Aqui a classificação de Naracas, o Dr. Alex pediu pra gente para adicionar aqui, né? Então, acaba que caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 foi como ele organizou a aula de hoje, que no caso o grupo 1, grupo 2, 3 e 4, respectivamente, cada tipo de lesão, né? É bem fácil de lembrar. É só lembrar que a 3 e a 4 são iguais, só que a 4 tem Horner e a 3 não tem. Depois é só a herb superior e a herb estendida aqui, que tem C7, né? Pronto. E aqui o outcome, que é o que eu já tinha mencionado. Ali, isso aqui, essa tabela aqui é de 1987, então já tem outros trabalhos hoje em dia que já trouxeram algumas atualizações para essa tabela, tentaram adicionar outros fatores, enfim, mas ela ainda é importante, é a base. Então a gente tem que saber. Outra coisa que eu escrevi aqui também. Vixe, não tá voltando. Peraí. Aqui. Que a ressonância magnética precoce, ela tem pouca relação com C6. Então a gente vê aqui C6 em todas, né? Se eu fizer, por exemplo, uma ressonância magnética em um bebê de 3 meses e ela tiver avulsionada, tipo, na prática, ela tá avulsionada. Você sabe que tá. Pode ser que você não veja isso na ressonância magnética, entendeu? É isso que eu queria dizer. Eu só coloquei esse ponto aqui para lembrar de comentar isso, e eu vou comentar isso na parte de imagem que tá um pouquinho mais para frente. Beleza. Exame físico. Essa tabela aqui é importantíssima. Lá no Congresso, eles, em várias aulas,
essa tabela foi mencionada algumas vezes, certo? Eu coloquei aqui a versão do adulto, mas porque é praticamente igual a da criança, só não tem essa parte de rotação interna aqui. Como ela é mais completa, eu escolhi colocar ela. E a gente tem que lembrar do grau 2, 3, 4, 5, enfim. Que é sem função, quanto maior o grau, melhor, certo? Então, no exame físico, a gente tem que fazer essas posições aqui com o bebê, tentar, né? Cada um vai ter um jeito de fazer diferente. Lá, eles colocaram alguns casos, durante o evento mesmo, subiram no palco com a mãe, com a bebezinha, assim, e cada um examinava de um jeito. Foi bem interessante, assim. O da Finlândia era de um jeito, ele pegava assim, puxava a criança, era meio bizarro, assim. Dos Estados Unidos de outro, enfim. O importante é conseguir avaliar. E aí, o que a gente tem que olhar? Se tem mordidas no braço, que isso é um sinal que ela não está sentindo, então é um déficit sensitivo, né? O comprimento e a circunferência do braço, então vale a pena anotar os dois para quando você for reavaliar esse paciente. Se já tem diferença, né? Começa por aí, se já tem diferença. E se não tiver, você anota para quando ele voltar. E expansão torácica assimétrica? Tem? Porque aí já é um indicativo que lesou o nervo frênico, né? E se lesou o nervo frênico assim, durante o parto, a gente já espera que tenha tido alguma intercorrência, porque no bebê isso é muito grave, independente do nervo frênico. E erupções cutâneas, que é outro sinal do déficit sensitivo, né? Beleza. Então, ficar de olho na pele, presença de mordidas, comprimento, circunferência e a parte da expansão torácica. Ou seja, isso aí já é inspeção, a primeira coisa que você faz. Pronto. A parte radiológica. Então, a radiológica, na minha cabeça, é raio-x, aí eu não entendi muito bem. Aí eu não achei nada de raio-x. Então, coloquei essa foto desse ultrassom aqui, do trabalho que a gente tem. E aí a gente consegue ver as raízes aqui, e a gente consegue ver a presença do neuroma, né? Ali em C5, tem em C6, C7 ali, tem um edema ou neuroma, certo? E aí, aqui é a da ressonância magnética. Então, C8 a T1 é o que é mais fidedigno na ressonância magnética, é o que é mais sensível. Está escrito aqui, poica, enfim. A ressonância magnética tem pouca correlação com C6, como eu já tinha comentado. E o que a gente vai procurar? Ela em T2, a gente vai ver uma hiperdensidade e vai ver uma grossura maior naquela parte que está lesionada, certo? Beleza. E aí, a gente não consegue, porque tem pouca correlação com C6. Eu estou falando isso porque foi uma aula que teve lá da professora de Harvard, que inclusive era mais baixa que Duda, e a gente ficou prestando atenção nisso. Caramba, aquela mulher ali é braba. E aí, não dá para diferenciar edema da continuidade do neuroma. O que isso quer dizer? Imagine aí, tem a raiz aqui, aí tem o neuroma aqui no meio, e depois continua a raiz. Só que, como teve a lesão, vai ter muito edema naquela área. Então pode ser que você ache que o neuroma é desse tamanho, você está vendo, sendo que o neuroma pode ser só uma porçãozinha aqui, entendeu? Ou seja, quando você abrir lá para operar, você vai ver que o neuroma era muito menor do que você estava achando. Porque, na verdade, você estava olhando edema e neuroma. Então, é isso que quer dizer. Então, a ressonância tem esse porém aqui, certo? Nesse contexto. Beleza. Então, ressonância e o exame de imagem seriam os principais. Beleza. Agora, qual é a lógica aqui? O que acontece? Quando a gente tem uma lesão C5, C6, a gente tem que lembrar quem são os rotadores internos, quem são os rotadores externos. Os rotadores externos estão aqui. Redondo menor e infraespinhal. Beleza? O que acontece? Só tem dois. Aqui tem 4 na rotação interna. O peitoral maior, subescapular, que é o mais importante. O peitoral maior, já tinha falado. O redondo maior e o latíssimo do dorso, certo? Então o que acontece? Se eu não estou com os meus rotadores externos, eu vou ter uma tendência ao balanço ficar mais para a rotação interna. Então a criancinha sempre vai estar com rotação interna maior, certo? Porque eu não vou ter os antagonistas, que são rotadores externos. E o que isso provoca? Não é uma bola de golfe aqui de maneira aleatória, não é à toa. Isso aqui está representando a cabeça do húmero.
certo? Não encaixa aqui com a glenoide. E isso que acontece. Com o tempo, esse desbalanço aqui vai gerando a displasia na cabeça do húmero, no encaixe ali. Então, essa cabeça do húmero vai ficando deformada, os músculos começam a ter contratura. Então, se não está usando aqui, os rotadores externos vão começar a ter atrofia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, até essa deformidade óssea que vai sendo gerada, se o ombro está deslocado ou não, está luxado ou não. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento que se avalia o paciente. Porque se ele chegou para você muito tarde, vai ser mais difícil de contornar isso. Porque aí você só faz cirurgia, fazer as transferências nervosas, porque você ainda vai ter essa parte da contratura, entendeu? Então, por isso que tem algumas técnicas para serem usadas antes de fazer cirurgia, para a gente conseguir balancear isso aqui. E se for muito crônico, vai ter que fazer transferência muscular mesmo, porque realmente isso aqui vai estar muito desbalanceado. A cabeça do húmero já vai estar com uma deformidade considerável, certo? Não vai conseguir encaixar direito aqui na glenoide, enfim. Mas só para vocês terem introdução assim, dessa lógica aqui, que é bem importante. Lembrar que não é só fazer transferência nervosa. E aí, esses dois termos aqui que eu aprendi lá, que eu achei interessante, que é da atrofia cortical e da coinervação. Atrofia cortical, basicamente, se você não está usando, o cérebro vai esquecendo também, certo? Então, na criança, como ela está aprendendo ainda, se ela não tiver um movimento, vai ser mais difícil de ela conseguir aprender depois. Então, por isso que a gente não pode demorar para fazer alguma coisa. E a coinervação, o que é? Por exemplo, você formou um neuroma lá, e aí tem fibras indo para o redondo maior e para o redondo menor, por aqui. Mas pode ser que, por algum motivo, o neuroma, naquela região, faça com que o estímulo nervoso vá ao mesmo tempo para o redondo maior e para o redondo menor, ao mesmo tempo. Ou seja, um é antagonista do outro. Então, quando chegar aquele estímulo lá, não vai fazer o movimento, entendeu? Então, coinervação é uma coisa, assim, relativamente comum de acontecer aqui no contexto da paralisia do plexo braquial. Beleza? Pronto, coinervação. É um termo que a gente vai ouvir algumas vezes. Pronto. Agora, pensando na conduta. Aqui, olhando para esse esquema aqui primeiro, esse aqui é uma foto do slide do Tarek. Tarek é um cirurgião de plexo famoso lá do Egito, que foi o Dr. Legs acompanhou por um tempo, certo? E aí ele trouxe esse resumo aqui na aula dele e eu achei bem interessante, bem didático. Então, aqui, pensando no contexto de lesão C5, C6 ainda, certo? Se observou 3 meses, observa por 3 meses se vai retornar ou não a abdução de ombro e a flexão do cotovelo, certo? Porque lembrando que C5, C6, em 90% dos casos vai recuperar sozinho. Se retornou, fisioterapia. Pá, bíceps retornou. Se não retornou o bíceps e não tem síndrome de Horner, a gente observa por mais 3 meses. Ou seja, a gente está somando 3 meses aqui iniciais, mais 3 meses. Por quê? Porque já tem estudos dizendo que não faz diferença você operar uma criança depois de 3 meses de vida e depois de 6 meses de vida. Não tem diferença no desfecho aí. Tá até no nosso drive esse artigo falando sobre isso, que é o principal. Certo? Então, por isso que espera. Primeiro 3 aqui e depois mais 3 aqui para a gente pensar no que fazer. Pronto. Esperou esses 3 meses adicionais e não tem Horner. Se o bíceps não retornou, aí a gente pensa na reconstrução do plexo. Mas se o bíceps retornou, fisioterapia. Beleza? Sinal de Horner presente, aí a gente já vai direto para a cirurgia. Se Horner está presente, teve avulsão. Pronto. Botox e splint, que eu coloquei aqui. Qual é a lógica do Botox? Aqui, nessa gangorra, como a gente está com desbalanço, o Botox vai compensar isso. Então, a ideia é colocar em todos os rotadores internos, certo? Para compensar esses aqui que não estão funcionando, os rotadores externos. Então, eu não sei explicar exatamente ainda a dinâmica do Botox, de quando usar, quanto tempo usar, onde a gente estudar melhor, mas é uma técnica que tem que ser considerada, certo? E é muito feita.
para você diminuir esse grau de displasia aqui da cabeça do húmero, para compensar. E o splint, como o braço vai ficar solto, você tem que imobilizar, certo? Então tem a técnica certa de imobilizar também. Pronto, a cirurgia. Eu me toquei agora que eu não falei muito de como o bebê vai se apresentar com a lesão C5, C6, porque eu subentendi que vocês estão com a prova de plexo recente na cabeça, eu nem comentei. Mas só para desencargo com consciência, o problema vai ser o quê? A mão vai estar flexionada, não vai estar estendendo. Vai ter tríceps ativo, que é o meu caso, C5, C6 ainda. Não vai ter a flexão do cotovelo, não vai ter a abdução, certo? E rotação externa também. Isso que vai ser o problema. A mão vai estar intacta. Então, aqui na cirurgia, como é que a gente vai solucionar? O clássico é o quê? Acessório por supra, tem que ter, certo? Aqui é do canal do Dr. Alex. E ele também fez o Napo Bíceps, certo? Que no caso é o Berlan, para voltar aí com flexão do cotovelo. E aqui para voltar com a rotação externa, beleza? Vamos lá. Pronto. Intraoperatório. O que a gente vê? Como é que a gente sabe se aquele fascículo tá bom ou não? Mais ou menos a aparência de um fascículo bom é assim. Você consegue diferenciá-los. Você não vê fibrose. É bem fácil de... molhadinho, digamos assim, né? É bem úmido. E você vê lá os componentes certinhos. Não, tá tudo organizado. Parece um cabo mesmo de fibra ótica. E aqui, os ruins, você vê um tecido mais duro, tem algumas calcificações, não sangra, que é importante, que o sangramento, quando se corta, né? Quando se faz a secção. E aí, beleza. Então, isso quer dizer que a gente consegue, só no olho, assim, diferenciar um fascículo bom de um ruim? Não. Em 40 anos de experiência aqui, do Alan Gilbert, esse trabalho é de 2018, ele não conseguiu diferenciar no intraoperatório se o fascículo era bom ou não, certo? Então, tem que estimular, tem que usar eletroneuro, tem que ver outras formas de ver isso aí. Não é só olhando assim que dá para definir bem, beleza? E aí, possibilidades de reconstrução, né? O acessório para o supra, no contexto de 5C6. O acessório para o supra, beleza. Acessório para o infraespinhal é outra opção, porque você vai ligar diretamente no rotador interno, certo? O Oberlin, como eu já tinha dito, e a cabeça longa do tríceps para o redondo menor, aqui já vai no contexto de uma segunda cirurgia, que essa primeira aqui não funcionou, entendeu? Então, quando a primeira não funciona, não é que não funciona, mas não atingiu completamente o objetivo, que no caso é voltar com a rotação externa, você faz essa cabeça longa do tríceps por redondo menor, que foi Soldado que descreveu essa cirurgia e tem no nosso material também. Só uma curiosidade, quem faz a rotação externa enquanto o braço está em abdução é o redondo menor. Quem faz a rotação externa enquanto o braço está neutro é o infra, certo? Principalmente. Então, essas aqui são as possibilidades. E eu estou falando de uma maneira aguda, porque eu acho que a aula de um tratamento crônico tem que ser específica para tratamento crônico, porque tem várias possibilidades. Tem transferência tendínea, tem osteotomia, artrodese em último caso, mas a artrodese também é uma opção, certo? Então, eu acho que seria interessante focar só nelas. E aqui eu coloquei só cirurgia. Beleza. Só cirurgia de transferência nervosa, né? Eu vou falar da crônica um pouco hoje. Ah, show de bola, então. Perfeito. E é isso. É isso que eu queria trazer para hoje. E aqui é o canal do Tolex. Caso queiram ver esse caso lá. É isso. E aí, Maf? Pode me arrebentar aí. Tá bom.
Você falava sobre a lesão alta extendida ou só 5 C6? Só C5, C6. Tá bom, então, quando você fala da lesão de 5 C6, você tem que ter na cabeça que a lesão é no ombro e você não vai ter rotação externa, não vai ter abdução, tá bom? Sim. E quando você quer fazer o tratamento, se você fala sobre o bíceps, você fala sobre C7. Então, neste caso, você não vai avaliar a função do cotovelo, só do ombro. Porque você falava de Tarek, o algoritmo de Tarek, e ele diz que quando você tem cookie test positivo, você tem 3 meses mais para fazer a cirurgia, tá bom? Uhum. Sim. Então, nesse caso, é só se você tem uma lesão alta extendida, de 5, C6, C7. Se você tem só alta, não é para isso. Tá. E se você tem a lesão de C5, C6, você tem na cirurgia que avaliar quem faz a flexão da mão e da muñeca. Porque às vezes temos a flexão da muñeca que vem de C6 e você faz só transferências nervosas, mas não reconstrui a raiz. Então, você tem que reconstruir a raiz se a função da mão vem de C6. Uhum. E depois, para o Botox, ao começo, quando você tem a criança que tem lesão alta, às vezes, às 3 meses, às 6 meses, eles já têm contratura em rotação interna e adução. Então, o que você tem que fazer é a reconstrução nervosa, mas também avaliar o que você tem no ombro, se você tem a contratura, se você tem deformidade, porque há crianças que há 6 meses pode ter deformidade. Então, se você só tem lesão nervosa e contratura, você pode usar Botox, mas também fazer a cirurgia de reconstrução nervosa. Se você tem a contratura e você também tem mais alguma deformidade, você tem que avaliar se você tem que fazer a liberação capsular anterior, a coracoidectomia, tem que liberar o coracumeral e depois fazer toda a reconstrução nervosa desse 5 C6. É isso. E depois, se você faz a reconstrução C5, C6, às vezes as crianças, aos 2 anos, 5 anos, eles vão voltar a ter contratura, e mas também às vezes eles não conseguem recuperar a função completa do ombro. E por que isso? Porque às vezes eles têm uma recuperação anárquica, os nervos não conseguem recuperar completamente, então a principal recuperação vai ser subescapular, supraespinato, infraespinato às vezes, mas teres minor não consegue recuperar completamente, porque às vezes você faz a transferência só para supra, mas não para teres. Então, nesse caso, você tem que avaliar se há alguma deformidade e se você precisa fazer para melhorar a função, fazer alguma transferência tendínea muscular para melhorar a rotação externa. Por exemplo, você fez no primeiro tempo cirúrgico, há 6 meses da criança, você fez transferência de espinal acessória supra, e depois você fez mais alguma rama do radial para axilar. Você fez duplo transferência. E depois, aos 2 anos, aos 5 anos, você pode fazer a transferência tendínea do latíssimo dorsi, ou mas também do teres, e depende do que você vai ter. E sempre, quando você tem uma lesão alta, você tem que fazer 2 transferências, não só uma, porque você não vai conseguir ter deltoides e não vai conseguir ter o manguito rotador. Então, você tem que fazer as 2, de espinal a supra, e mas também de... Não sei o que você faz para deltoides, se tem radial para deltoides ou usa ulnar para deltoides, não sei. Mas tem que fazer 2 para conseguir quase o 90% da função do ombro. Usa o enxerto, né? Usa o enxerto para controlar um neuroma, enxerto estrutural. O Botox, quando é que a gente pensa em começar a usar? Tipo assim, vi isso aqui, vou usar o Botox. É a contratura.
Você tem uma criança de 6 meses que vem com a lesão C5, C6, mas você, ao exame físico, você tenta fazer a rotação externa e não consegue, tem a contractura. Você faz o raio-x e diz que não tem deformidade, mas tem uma contractura. Então, o que você vai fazer? Vai melhorar a função dos músculos, colocando Botox, e ao mesmo tempo você vai fazer a reconstrução nervosa. Quando você faz as duas coisas, você tem que usar um splint, porque tem que manter a liberação que você fez com o Botox. Mas, se você ao mesmo tempo tem algum grau de deformidade ou a contratura é muito forte, muito severa, você tem que pensar em que tem que fazer liberação anterior, não só Botox. Entendi. E depois, quando você faz o segmento do paciente, da criança, e depois chega aos 2 anos, 3 anos, e ainda tem a contractura, você pode tentar mais uma vez Botox, se a deformidade é mínima, mas se você tem uma deformidade maior, você tem que fazer a segunda cirurgia. Fechou, entendi. Perfeito. Aqui é o próximo. Essa aula está sendo regravada em virtude de um problema sonoro na última aula do dia 16/3. Em virtude disso, vamos falar a respeito da paralisia braquial obstétrica no contexto das lesões de C5 até C7. Trata-se de um caso clínico em que o paciente teve um parto difícil e, quando nasceu, estava com o membro em adução, cotovelo em extensão, sem extensão ativa do cotovelo, ou seja, sem a função do tríceps, o punho em flexão e sem extensão ativa do punho. E com isso você tinha uma mão que estava normal. Nesse caso, nós falamos de uma lesão de C5 até C7, uma paralisia de C5 a C7, em que vamos discutir esses aspectos. Bom, a gente precisa relembrar o que cada uma dessas raízes fazem. C5, a partir da inervação do deltoide, do nervo axilar, consegue fazer de 30 a 90 graus de abdução do braço. O supraespinhal faz os primeiros 30 graus, de 0 até 30 graus de abdução, alavanca o braço a partir da inervação do supraescapular. E o infraespinhal, a partir também da inervação do supraescapular, realiza a rotação externa do braço. Supinador, principalmente com fibras de C6, realiza a supinação a partir do nervo radial. O braquiorradial realiza esse papel também no antebraço, só que além disso, como tem uma inserção supracondilar ali no húmero, ele auxilia na flexão do cotovelo. O bíceps é um músculo que, além de flexionar o cotovelo, fletir o cotovelo, ele consegue supinar o antebraço. E o braquial é o principal flexor do cotovelo isolado, que você realiza a flexão em posição neutra do antebraço. E nós temos também os extensores, tanto o tríceps quanto os extensores do punho, do carpo, a partir do nervo radial, com fibras de C7 para realizar a extensão. A partir disso, a gente consegue ver que, em se tratando de adultos, você tem que mecanismos são mais prevalentes do que a própria paralisia braquial obstétrica como causa de uma lesão do plexo. Essas aqui são as classificações de um adulto, em que no nosso caso estaria aqui C5 até C7, em que você tem tudo isso que está analisando C5 e C6, como foi falado anteriormente, mais essa flexão do punho resultado de uma contratura. Um membro que não abduz, ele fica aduzido. Um membro que não rotaciona externamente, ele fica rotado internamente. E um membro que não flete, ele fica estendido, por conta da própria ação da gravidade. E um membro que não estende o punho vai ficar com contratura em flexão, porque os músculos que são antagonistas se exacerbam a sua atividade. E eles chamam isso de waiter's hand, mão de garçom, como se fosse um garçom pedindo gorjeta aqui. E uma coisa também muito importante é a lesão do nervo torácico longo, de C5 até C7, que pode gerar uma escápula alada. Porque nós sabemos que o torácico longo ele vai sair com contribuição das 3 raízes de C5 até C7, e que com isso vai inervar o músculo serrátil anterior, que vai manter a escápula ali e toda a estrutura da estrutura escapular presa ao tórax. Só que nesse caso você depende de que outros mecanismos, como por exemplo uma avulsão e principalmente a raiz de C5, a avulsão da raiz de C5,
esteja presente para que você tenha uma escápula alada bem clara. Porque outros músculos, né, subescapular e outros músculos, eles conseguem manter essa função da escápula mesmo numa lesão do torácico longo. Acerca do exame físico, nós temos algumas escalas, porque você não consegue utilizar a MRC Scale em um paciente pediátrico, porque muitas das vezes ele não consegue cooperar com o exame físico. Então, e também é um paciente que você nunca teve um movimento amplo. O paciente nasceu e já nasceu com essa condição. Ele nunca teve uma condição normal, né? Não é como um adulto que sofreu um acidente depois de 18 anos de idade, por exemplo. E a partir disso você tem que avaliar, né, esse movimento ativo em ausência de contração, sem a gravidade, com a gravidade, se o paciente consegue fazer pelo menos metade da amplitude de movimento que aquela articulação, né, aquele membro permite. E a partir disso você vai estratificar esse paciente. Nós temos a Mallet Scale, que é uma escala, né, que avalia de forma mais complexa o tipo de movimento que esse paciente consegue fazer. Né? E são movimentos que a criança tem que fazer de acordo com essa idade. Né? Abdução ativa, rotação externa, esse hand to head, né? Colocar a mão atrás da cabeça. E aqui você perceba que o paciente ele realiza tanto a abdução, flexão de cotovelo e rotação externa. Porque se ele realizasse somente flexão de cotovelo e abdução, ele ficaria com o braço paralelo ao solo. E com isso, né, ele não conseguiria colocar a mão na cabeça. Esse hand to back, né, que você usa além desses músculos, por exemplo, como o próprio latíssimo dorso, né, porque você tem que propelir o braço para trás, fazer uma extensão. E nós temos também o hand to mouth, que se assemelha ao cook test, em que o paciente, né, tem que levar o dedo à boca. E a partir disso, você continua, né, realizando as movimentações e você estratifica o paciente, né, em uma movimentação que é ruim, né, uma movimentação que é moderada e uma movimentação que é adequada. Nós temos também as escalas de Gilbert, que são escalas que avaliam isoladamente, né, esses grupamentos que estão paralisados, como o ombro, como o cotovelo, né, elbow, e como a função da mão, mas que nesse caso seria mais para quem tem a mão de T1 ou que tem uma lesão total do plexo. E a partir disso, da mesma forma, também você avalia, né, a partir do movimento da articulação, 45 graus, menos 45 graus, mas o paciente consegue fazer uma rotação externa? Sim. A rotação externa? Não, a rotação externa é fraca, a rotação externa é incompleta, mas é ativa, e até o paciente que está normal, né, na parte inferior da escala. História natural da doença e prognóstico. É uma coisa muito importante. Essa tabela já foi trazida na outra apresentação por Rui. Só que essa tabela ainda tem uma outra interpretação que pode complementar, que é a questão, né, de quantos pacientes conseguem recuperar. Nesse caso, em paralisia de C5 a C6, ele diz que 90% desses pacientes vão recuperar em 2 meses, e pelo menos depois de 2 meses, né, de vida, vão ter essa recuperação após a lesão dessas raízes. De C5 a C7, grupo 2, 65%. Entre os 3 e os 6 meses. Né? E lesão completa do plexo, menos de 50%. E 1/4 disso aqui, ainda mesmo que recupere, vai ter alguma deformidade, vai ter alguma sequela associada. E nesse caso, né, com o pior prognóstico, você tem uma lesão complexa do plexo, e principalmente com lesão de C8 e T1, você tem uma síndrome de Horner associada, praticamente 0%. Praticamente é um membro aqui que vai estar flácido, um membro que vai estar paralisado, você não tem nenhuma perspectiva de reconstrução, né, e de recuperação de movimento. Então a gente consegue ver que nós temos um tempo crítico, que o paciente ele tem que manifestar alguma melhora, pelo menos até os 3 meses. O paciente ele tem que mostrar algum sinal para a gente até os 3 meses de vida. E entre o terceiro e o 6º mês, ele tem que apresentar uma evolução. Se o paciente chegar até o 3º mês e não tem nada, é um grande problema. Se o paciente chegar até o 3º mês e tem alguma coisa, ok. Mas ele tem que evoluir do 3º até o 6º, porque se ele estagnar, também tem um problema. Então nós temos um tempo crítico ali entre 4 e 6º mês para esperar alguma coisa. É como se fosse uma lesão do plexo de adulto, né? Que você tem que esperar até o 6º mês para poder operar, para ver se o paciente vai ter alguma inervação.
Mas o que já é interessante nesse caso é que você aplica essa escala aqui no paciente, você avalia ele depois de 2 a 4 semanas do nascimento. Por quê? Você elimina uma neuropraxia. Uma neuropraxia é uma lesão mais básica, que o paciente vai recuperar em algumas semanas. Entendeu? Então você já dá um intervalo deles para isso, para nesse caso aqui você avaliar uma axonotimese ou uma neurotimese, caso não haja recuperação. E lembrando que a axonotimese você já tem um prognóstico um pouco pior, né? Em questão de conduta, você tem que classificar esse paciente em neuropraxia, axonotimese, neurotimese, como eu já tinha falado, e a maioria da literatura fala que você tem um paciente que pelo menos no primeiro mês você vai ter uma sensibilização ali para avaliar a extensão e a flexão do cotovelo, que já vai estar prejudicada. Entendeu? Então é um grupo muscular específico, né, uma articulação específica que você já consegue avaliar no primeiro mês de vida, se ela realmente vai estar lesada ou não. E a partir disso, é muito comum que você promova um potencial de condução nervosa nessa flexão do cotovelo, para avaliar a função do bíceps, né, para ver se vai estar denervado. Nesse caso, você vai avaliar tanto a parte sensitiva, quanto a parte motora, quanto o potencial de placa. Né? E a partir disso, se todos estiverem alterados, é mais preditivo de uma avulsão. Também falam que a perda axonal, né, ela é percebida mais precocemente na criança. Em 48 horas você já consegue perceber alguma coisa, porque a criança já vai estar sem o movimento ali, mas o adulto você consegue perceber um pouco mais depois, né, um tempo depois, acima de uma semana. E nesse caso também você também pode fazer a partir da avaliação pela eletroneuromiografia, né, atividade espontânea, fibrilação, essas ondas serrilhadas, sugerindo uma denervação. E nesse caso, uma coisa que a gente tem que estar bem alerta é a questão dos potenciais da criança. Porque o tempo de mielinização da criança é diferente. Você vai esperar acima dos 6 meses para ter uma fibra mielinizada. Vocês podem ver que, por exemplo, nervo mediano, na fibular. Logo quando a criança nasce, você tem 27 milissegundos. Né? E a partir depois você vai ter um incremento, né, que vai para 36 depois dos 6 meses. Então você tem uma mielinização que é frequente, você tem potenciais em milivolts que são diferentes. Então, a partir do momento que você olha, se você olhar e comparar com um adulto, você vai, né, possivelmente fazer um diagnóstico de denervação nessa criança, mas ela também pode nem ter uma denervação ainda, porque o potencial é praticamente metade do adulto em todos os casos, tanto o sensitivo quanto o motor. E a partir disso você faz, né, raio-x, você faz ressonância, principalmente para fazer um diagnóstico diferencial, porque o paciente ele pode ter uma luxação aqui da cabeça do húmero, da glenoide, pode ter uma fratura de clavícula, né, paralisias, né, lesões cervicais, medulares, então você tem que diagnosticar para ver se não tem nenhuma outra causa aqui, né, dessa lesão associada. E ressonância, principalmente para verificar o pior cenário possível, que seria uma avulsão, né, da raiz, uma coleção capsulada licórica, não capsulada, né, licórica, que seria a pseudomeningocele, que também é sugestivo de avulsão. E aqui você vê, né, que o trajeto do nervo, que está aqui mais hipodenso, né, em hipossinal, em T1, ele vai ficar, né, com esse edema aqui, na ressonância. E a gente tem que saber o que fazer. Né? O que fazer vai ficar mais na parte de Duda, né, nas indicações cirúrgicas, mas a gente tem que também saber quando que a gente vai abordar. Porque muitos autores falam após os 3 meses, outros autores falam após os 6 meses, uns falam que entre os 9 meses, né, depois de 9 meses, você consegue um resultado melhor em supinação do antebraço. Só que, na maior parte das vezes na literatura, o que a gente precisa gravar? Que antes dos 3 meses, muito provavelmente você não vai ter nenhuma intervenção, na maior parte dos autores, como a gente pode ver aqui. E pelo menos até o 7º mês ali a gente vai estar operando esse paciente. Né? Porque é aquele tempo crítico que eu falei, entre o 4º e o 6º mês, para você esperar alguma melhora em questão de sinais que vão ser manifestados. E o paciente ele pode estar em diversos cenários possíveis. E a partir disso você vai escolher o que você vai fazer. Porque, por exemplo, o que você vai fazer depende se o paciente tem uma lesão, beleza, o paciente tem uma neurotimese em C5, C6, é uma coisa. Ele tem uma lesão aqui e depois tem uma avulsão, já é diferente, entendeu? Então você vai partir desse pressuposto para ver se você vai usar um enxerto, para ver se você vai fazer uma transferência, para ver se você vai precisar de nervos fora do plexo, entendeu? Vai uma raiz de C7 contralateral para fazer reinervação. Então, no grupo 2, que é principalmente o que a gente está falando, lesão de C5 a C7, tem todo esse cenário possível aqui. A gente pode ver que o paciente
né, que diferentes autores, utilizando diferentes escalas, hand-to-mouth, shoulder abduction, eles fazem essa estratificação do paciente, vê quantos pontos eles fazem e, a partir disso, eles acabam, né, operando esse paciente em diferentes idades. E o que é importante falar também é que essa idade depende de como o paciente evolui. Se o paciente evolui pouco, você acaba operando ele mais precocemente, porque você sabe que possivelmente não vai reinervar, né? Não teve neuropraxia, possivelmente uma neurotimese, você tem avulsão, então tem que saber como que vai abordar e o mais precocemente possível. Porque até a literatura fala que é melhor você abordar o paciente, expor ele ao risco cirúrgico, mas restaurar, né, reconstruir ali o plexo, do que deixar uma lesão se postergar e aí você tem tanto denervação quanto perda da placa motora e lesões mais crônicas. Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre as indicações cirúrgicas. Quando a cirurgia vai ser indicada, ela vai ser baseada basicamente como o Gabriel já disse, e Rui também, na evolução da clínica e também nos exames complementares, como o Gabriel também já mencionou. A cirurgia ela vai ser indicada, como o Rui e o Gabriel também já mencionaram, a partir da recuperação espontânea do bíceps. E ele vai estar marcado em alguns momentos, entre o terceiro e o sexto mês. Mas o que é que vai guiar essa avaliação? Vai ser basicamente aquelas escalas de avaliação. A ANS, como o Gabriel já mencionou, ela vai avaliar a função motora do membro superior. A gente vai ver se ele tem algum movimento e se ele vai ter um movimento perceptível e se vai realizar também avaliar em relação à gravidade e também se ela tem controle de resistência. E a gente vai interpretar a partir daí. Se o nosso paciente ele tiver uma pontuação menor ou igual a 3, a gente vai em 3 meses, a gente vai indicar uma cirurgia precoce. Já aos 6 meses, se ele continuar com essa pontuação, após a avaliação dos 3 meses ele decair, a gente vai indicar a cirurgia. Vai ter um algoritmozinho para auxiliar, para visualizar melhor. E tem a outra escala, que é o que eu vi que era a mais utilizada, que era a escala de Toronto, o score de Toronto, que ele vai ser utilizado no terceiro, no sexto e no nono mês. E aqui a gente vai avaliar o grau de recuperação funcional. Está recuperando ou não a flexão. A gente vai avaliar novamente aqui o foco, o bíceps. A gente vai ver também a extensão do cotovelo, né? A extensão do punho, a extensão do e dos dedos. E a gente vai pontuar de 0 a 10, para ver se ele está tendo uma recuperação espontânea ou não. Aí, se ele fizer, novamente, aos 3 meses, menor ou igual a 3, a gente vai indicar uma cirurgia precoce. Aí, aos 6 meses, a gente reavalia ele. Se essa pontuação dele ficar menor ou igual a 5, a gente vai indicar uma cirurgia. Essa é a cirurgia mandatória, essa é a cirurgia primária. Que lá na frente eu vou falar como é empregada alguns tipos. Se ela pode ser empregada de forma primária ou secundária. E se ela for maior ou igual a 3, a gente sabe que o nosso paciente ele vai ter uma perspectiva de recuperação espontânea. Então, a gente pode dar segmento fisioterápico ou através de outras substâncias como o Botox. Pode passar, Gabriel. E tem o score de Mallet, que Gabriel também já mencionou, e Rui também. A gente vai avaliar o ombro por meio de 5 itens, da abdução, a rotação externa, a mão no pescoço, na coluna e na boca, simulando o cook test. Aí cada um vai pontuar de 1 a 5. Se ele vai estar sem alguma mobilidade, ou se vai ser uma mobilidade simétrica, e se vai estar normal. E isso vai auxiliar tanto da reabilitação no pré-operatório como no pós-operatório, porque ela vai auxiliar no planejamento, que a gente vai avaliar o grau de extensão da lesão. Aí, esse algoritmo foi o que eu mostrei para vocês, que eu vi em um artigo, que ele mostrava como ele avaliava. Que ele avaliava o quê? T1 está funcionante? Então, significa que a minha lesão não está total. Aqui eu botei que ela estava em C7. A gente vai avaliar com a escala de Toronto aos 3 meses. A pontuação tá maior que 3. A gente avalia novamente aos 6 meses.
Aí, na pontuação aqui com 6 meses também está maior, a gente avalia com 9 meses, com a escala de Toronto novamente e com o Cook Test, que é basicamente a última análise do Mallet, porque a gente vai avaliar se o meu paciente ele vai estar levando a mão à boca. A gente vai avaliar a rotação externa do ombro, e se esse ombro está tendo uma funcionabilidade. A gente vai botar a criança ela segurando o biscoito e ver se ela tem a capacidade de flexionar a 45 graus. Aí ela vai ter a capacidade de fazer a abdução do ombro e flexão do cotovelo e também a rotação externa do ombro. E isso é indicativo de um bom prognóstico clínico. Já se esse teste der negativo, então significa que a gente precisa restaurar esse movimento. E em relação aos exames complementares, né? O que é que eu vou estar buscando ali? Na radiografia do ombro, é basicamente o que Gabriel já falou. Eu vou estar analisando as possíveis fraturas. Uma clavícula, que ela vai estar possivelmente associada a um impacto compressivo no plexo. E no caso do tórax, eu vou ver a assimetria, a expansão pulmonar. Vou estar observando o nervo frênico. E no caso da cervical, que a gente também tem que pedir, a gente vai ver o processo transverso da coluna do processo cervical, da vértebra cervical. Por quê? Porque essa vértebra transversa ela pode estar alongada e pode estar comprimindo aquela raiz nervosa. É buscar a mesma linha que a gente buscou lá nos casos clínicos. A síndrome do desfiladeiro torácico. É basicamente nosso diagnóstico diferencial aqui. Pode passar, Gabriel. Ai, minto. Volta aí um pouquinho. Já falei da radiografia. E tem a eletroneuromiografia, né? Como o Gabriel também já falou, que a gente vai ver o potencial motor, que vai indicar uma recuperação espontânea, e a denervação severa, que vai indicar uma cirurgia mandatória. E tem a ressonância cervical, que vai ver a anatomia, a possível presença de neuroma, e também se tem uma pressão do meningocele, que vai indicar possivelmente uma avulsão completa. E tem também outro exame que não é muito usual, que é a mielografia por ressonância ou por tomografia. Aqui a gente vai estar buscando uma avulsão radicular. Pode passar agora. E o que é que a gente vai buscar, o que é que a gente vai achar nesse paciente quando a gente for operar ele? A gente pode achar uma lesão de continuidade. O que é a lesão de continuidade? Vai ser o neuroma. Ele vai estar impedindo que os impulsos elétricos eles tenham continuidade naquele feixe. A gente vai ver uma ruptura dos axônios, aí vai ver esse neuroma, essa desorganização do tecido conjuntivo. Esse neuroma ele pode ser tanto pequeno como ele pode ser maior. Se ele for pequeno, menor que 1,5 centímetros, a gente pode realizar somente a neurólise e fazer a ressecção proximal e distal do fascículo saudável. E na proximal, geralmente, vai ser ali perto da raiz, e a distal vai ser realmente ali a nível de divisão do plexo. E se for um neuroma volumoso, a gente vai fazer realmente a excisão do neuroma e vai ser mandatório a partir do enxerto nervoso, que vai ser o padrão ouro para recuperação. E na parte da ruptura completa da raiz, a gente tem que ver se vai ser uma lesão pós-ganglionar ou pré-ganglionar, porque a pós-ganglionar ela pode ser recuperada com uso de enxerto. Já a pré-ganglionar, ela não pode, porque aqui a gente tem uma avulsão. Aqui a gente vai precisar de uma neurotização extraplexual, fora do plexo. A gente vai usar aqui um C7 contralateral. É raro. Já na raiz C5, a gente vai observar o quê? Principalmente a parte do nervo supraescapular, que vai estar saindo dela, e parte também do músculo cutâneo. Aí a gente vai ver a lesão. E se nela a gente vai poder fazer a neurotização com o nervo acessório, para que o supraescapular seja recuperado. Em C6, ele vai contribuir para o músculo cutâneo. Então, ele vai estar afetando a flexão do cotovelo. Então, aqui a gente vai precisar de um enxerto ou uma transferência nervosa com os intercostais. Em C7, a gente vai observar o quê? O radial e o mediano. Aqui a gente vai ter a extensão do cotovelo, dos dedos e do punho. Aqui a gente vai focar na cabeça longa do tríceps.
Pode passar, Gabriel. Aí, antes de falar em si do que o indicativo, o que precisa, a gente tem que pensar no qual é a prioridade cirúrgica, que a gente já mencionou em outros módulos da gente. A prioridade cirúrgica, ela vai ser a flexão do cotovelo para prevenir a atrofia e a rigidez, e depois a abdução e rotação do ombro, e depois a extensão do punho. Aí a gente tem que lembrar que existe a cirurgia primária e a secundária. A primária vai ser aquela ressecção do neuroma, uma transferência nervosa, e a secundária vai ser basicamente para resolver o que a primária não conseguiu. Vai ser meio que um complemento da primária. Aí aqui, quais são as possibilidades reconstrutivas? São o enxerto nervoso. A gente vai fazer primeiro a ressecção do neuroma e vai utilizar o enxerto. Aí, geralmente, a gente vai utilizar o sural, o cutâneo do antebraço ou o NA, em casos muito raros. Aí, isso vai permitir a migração dos axônios. O sural é o padrão ouro aqui, porque ele pode ser tanto do tipo... Ele pode ser formado tanto pela conexão do sural medial e lateral, como somente a contribuição do medial. Pode passar. E como é que eu vou empregar esse sural? Eu posso empregar esse sural na raiz de C5, para fazer uma transferência para o supraescapular e recuperar o movimento de abdução e rotação externa do ombro. Ou em C6, para recuperar o músculo cutâneo, para recuperar a flexão do cotovelo e do bíceps. Ou no C7, para recuperar para o radial, para fazer a extensão do cotovelo, do punho e dos dedos. Pode passar. E tem também a parte das transferências nervosas, que ele vai ser indicado quando tem uma lesão irreparável, uma lesão mais extensa, ou quando o neuroma é maior, quando a gente precisa ressecar mais vezes uma extensão maior do fascículo. Ele vai ter um potencial de recuperação bem maior do que o enxerto. Por quê? Porque vai ter um caminho anatômico mais viável. Não vai ter aquele caminho todo que os axônios precisam percorrer. Então, basicamente, para a função do ombro, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o acessório e jogar para o supraescapular. Ele vai recuperar a abdução e a rotação do ombro. E junto com ele eu posso fazer também a cabeça longa do tríceps para o nervo axilar e para o redondo maior, para recuperar a função do deltoide. Aí o paciente que tem essa lesão estendida, eles precisam explorar um pouco mais o plexo, porque geralmente eles não são bons candidatos para essa transferência. E essa transferência ela pode ser tanto primária como secundária. Mas o que seria uma primária? Primária ela vai ser quando ela é empregada entre o 5º e o 11º mês. Ela vai estar associada à rotação externa e abdução. Ela tem uma baixa eficácia. E quando ela é secundária, ela vai ser indicada quando o paciente está sem rotação e ela vai ser uma alternativa à abdução, mas ela vai ser indicada após os 18 meses, como a gente já mostrou também numa apresentação de caso nosso, do paciente do Dr. Alex, que a gente apresentou. E ela vai ser realizada entre 2 a 10 anos. E ela tem uma alta taxa de sucesso. E tem também outra alternativa, é o levar 3 raminhos dos intercostais para o axilar, para a gente recuperar essa função do deltoide. E outra transferência nervosa que também pode ser utilizada é a do frênico. Não é tão mandatório na questão da paralisia obstétrica, mas ela é bastante utilizada. E tem a parte para recuperação do cotovelo. Aqui na criança, a gente usa mais o Oberlin simples do que o duplo, porque a criança ela não necessita de uma exploração maior que o adulto. Na parte do Oberlin simples, a gente vai usar o lunar para jogar para o bíceps. E para recuperar a parte da extensão do punho e do cotovelo, a gente vai usar a cabeça longa do tríceps para o radial. Pode passar, Gabriel. Eu não vou adentrar tanto, porque Marco já falou que vai abordar a parte de crônica. Aí aqui a gente vai basicamente ver, após as transferências nervosas, para ver se o paciente recupera. Se ele não recuperar, e já a partir dos 10 anos, a gente vai partir para essas outras cirurgias, os procedimentos secundários, que vão ser as transferências tendíneas. A gente vai pegar o grande dorsal,
que ele é inervado pelo tronco dorsal, e vai jogar ele para o supraespinhal, para recuperar a rotação externa do ombro e também corrigir aquela rotação interna fixa que o paciente tem. E a gente também pode utilizar o trapézio inferior e jogar para o ínfra, para recuperar a função do deltoide também. E também pegar o latíssimo e jogar para o tríceps. Por quê? Para ele recuperar a função de extensão, ou para o bíceps, para ele recuperar a função de flexão. E também tem a questão do pronador redondo, que ele joga ele para o extensor radial longo do carpo, que aqui a gente está buscando fazer a extensão do punho. E tem o flexor lunar do carpo, que também vai ser a extensão do punho, que a gente está buscando. E a parte da osteotomia vai ser basicamente para corrigir a rotação interna, como for muito excessiva, quando o húmero estiver muito desalinhado. Pode passar? Aqui foram as nossas referências. E aí, Mafia? Mande ver aí. Gabriel, quando você falou sobre o exame físico, você disse que às vezes a gente vai ter escápula alada. É? Pode ter. Na lesão C5, C6, C7 vai ter ou pode ter escápula alada? Quando vai ter uma escápula alada? Quando? Não, você, quando você vai ter a escápula? Mas você Uma sabe que a avulsão, né? escápula alada depende do espinal acessório, você deve ter romboides, elevador da escápula, você deve ter trapézio e latíssimo dorsi. Então, quando você vai ter uma escápula alada, porque não sempre, quando você tem C5, C6, C7, tem uma escápula alada franca. Às vezes tem mais uma alteração na mobilidade da escápula, mas não é escápula alada. Quando você vai ter, você diz, a criança tem uma escápula alada, então eu tenho que... Que significa? A abusão de quê? De quem? Qual é a raiz mais importante para ter uma escápula alada? C5. Porque você tem dorsal escapular, você tem torácico largo, você tem... é assim. Então, se você tem uma criança, uma escápula alada, você diz, eu não tenho C5. C5 foi uma abusão. Ok? Depois, quando você quer fazer as transferências nervosas, você tem que avaliar qual é a condição da criança, porque às vezes você tem uma lesão total que depois vai recuperando C8 e T1. Então você diz, foi uma alta estendida. Mas às vezes você tem crianças que não conseguem recuperar completamente C8 e T1 ou também que recuperam, mas é muito lento. Então, nesse caso, você, se quer fazer as transferências nervosas, você não pode usar mais Oberlin, 2 Oberlin. Você só pode usar o nervo ulnar. Por quê? Porque o nervo mediano tem raízes de C5, C7, C8 e T1. A parte motora do nervo mediano é C5, C7, C8 e T1. Então, você não pode tomar uma raiz que você acha que não funciona e depois usar os fascículos do nervo mediano para fazer uma transferência nervosa. Você pode destruir os poucos fascículos que você tem para o mediano e perder a função do nervo. Que mais? Mais uma coisa. Não. Mas também, quando você faz a reconstrução C5, C6, C7, você tem que avaliar depois, com o tempo, como é a renovação, porque às vezes as crianças têm que fazer contrações, não sei como se diz, de que bíceps funciona, tríceps funciona, mas eles funcionam ao mesmo tempo. Então, quando a criança vai para a terapia física, ele tenta
flexionar o cotovelo e não consegue, porque o que vai funcionar é o tríceps. E ao contrário, quando ele tenta estender, não consegue, porque você vai topar aqui e funciona o bíceps. O que a gente faz nesse caso? Usa Botox. É outro momento no qual você tem que avaliar se a criança precisa ou não uso de Botox e tem contracções. E ao começo você vai a fazer... Você não tem que fazer a eletromiografia como Eduarda diz, porque a gente não vai conseguir olhar mais nada. Mas por quê? Porque as crianças nascem só com 40% das fibras mielinizadas. E porque você pode fazer uma cirurgia, incluso até os 12 meses, 18 meses, a cirurgia secundária, porque as crianças conseguem mielinizar as fibras nervosas até os 3 anos. Depois dos 3 anos, a cirurgia para transferências nervosas não vai conseguir ter sucesso. Mas aos 12 meses, uma cirurgia secundária pode ter sucesso por isso, por a mielinização das fibras nervosas. E toda criança que tem uma lesão do plexo braquial, você vai olhar até os 3 meses, depois 6 meses, mas sempre tem que fazer terapia física. Você precisa ter um ombro, um cotovelo que tenha mobilidade. Então, você diz aos pais, nós vamos olhar qual é a evolução da criança, mas você na casa tem que fazer exercícios no ombro, de rotação externa, abdução, os mais importantes, porque o que a criança tem a perder com maior facilidade é o movimento do ombro. Então, se você vai olhar 3 meses, 6 meses, 1 ano, você tem que fazer terapia física. É isso. Show. Quem é o próximo? Eu posso apresentar, porque eu acho que a Júlia e o Vera tiveram um probleminha aí. Aí eu vou compartilhar aqui. Então, vocês estão vendo aí? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Pronto. Então, eu fiquei com o caso 4, né? Vou estar apresentando para vocês. Na verdade, o caso 4, eu vou dar um spoiler aqui, né? Ele é uma lesão de C5, C6, só que mais uma parte crônica, né? Então, enfim, é porque eu tinha entendido quando o Rui falou no início que ia ser C5, C6, depois C5, C6, C7, depois uma lesão total, mas eu acho que não seguiu muito essa lógica. Talvez nas próximas aulas a gente tenha contato com uma lesão total. Eu acho que essa aula de hoje foi mais para lesões parciais mesmo. Então, é um menino, né, de 7 anos, teve paralisia obstétrica, né? E aí a gente fez um exame físico. O que a gente pode ver? Que ele tinha o bíceps, né? Mas ele recuperou o bíceps aos 6 meses. A abdução do ombro, ele conseguiu recuperar até 100 graus, então é uma abdução, de certa forma, satisfatória, né? Ele tem a rotação interna preservada, como em outros casos a gente viu que é de se esperar. Ele não tem uma rotação externa ativa, né? Passivamente ele consegue rodar externamente até menos 30 graus da posição neutra, ou seja, saindo do abdômen, ele chega a menos 30 graus do que seria o neutro, né, do ombro. E ele tem esses 2 sinais, que é o sinal de Pucci e o sinal do corneteiro. O sinal de Pucci é esse sinal aqui, né, que eu estou trazendo para vocês, que é quando o paciente ele vai ter essa cocontração, né, que a Marfa falou, que é a cocontração tanto dos abdutores do ombro, né, então ele vai ter a cocontração do deltoide, enfim, junto com os dos abdutores do ombro, né, junto com os adutores. Então esse paciente não vai conseguir, né, colocar o ombro para cima, né? Ele vai, nesse caso aqui, inclusive, você pode ver que ele também tem uma contração do bíceps e dos flexores dos dedos aqui, né, quando ele tenta fazer isso. Então, o Rui já explicou o mecanismo, não vou me ater muito, né? Mas a gente vê esse sinal aqui, né, desse paciente. Outra coisa que esse paciente também tinha é o sinal do corneteiro, né? Que você pede para o paciente colocar a mão na boca e ele não consegue só com o bíceps colocar a mão na boca, né? Então, ativa, né, também o abdutor do ombro. Então, esse paciente ele vai colocar o ombro mais abduzido para colocar essa mão na boca, né? Tinha uma outra imagem que eu acho que eu não coloquei aqui, que é mostrando como é que faz esse teste, que uma mão está normal e a outra mão o paciente acaba elevando o ombro. Então, esse paciente tem esses 2 sinais.
No exame físico, a gente consegue ver um abalamento na região posterior do ombro, e quando a gente palpa, a gente consegue perceber que a cabeça do húmero luxada para posterior. Então, esse paciente tem uma luxação de ombro posterior, né? E na radiografia ele tem uma displasia severa da glenoide. Né? Então, a gente vê que é um paciente de 7 anos, já passou em tese de uma intervenção mais precoce, né? Um paciente que já está um pouco mais velho. E essa displasia severa da glenoide que esse paciente tem. Aqui, ó. Uma mão, a mão esquerda aqui seria o normal, né? O paciente colocar na boca com a flexão do cotovelo, e aqui você vê que ele não consegue, né? Você vê que ele faz a abdução do ombro junto com a flexão do cotovelo, e aí fica com esse sinal que é o sinal do corneteiro. Aqui só para resumir, né? Qual que é o Naracas do nosso paciente, então, né? De acordo com o caso que foi passado, o doutor Alex tinha colocado lá, que é o Naracas tipo 1, né? Então essa esses aqui seriam os sinais que a gente, as fraquezas que esse paciente expressaria. E você vê que 80% dos casos você tem uma boa recuperação espontânea. Esse paciente aí você vê que ele recuperou a flexão de cotovelo 100%, a abdução do ombro ele consegue fazer até 100 graus, então, assim, recuperou de certa forma a abdução do ombro também. Praticamente normal. E aqui eu quis trazer alguns exames de imagem. A radiografia eu não consegui achar uma displasia severa, assim como tinha sido enfatizado no caso que o Dr. Alex passou, né, no textinho do caso que ele passou. Mas aqui a gente consegue ver uma luxação posterior de ombro, né, algum nível de displasia. O que a gente pode ver também aqui, em casos mais graves, é que a cabeça do húmero ela acaba ficando mais retificada, né, então ela fica achatada. A cavidade glenoide ela vai ficar com uma displasia, geralmente ela vai ficar mais para posterior. Então, existem diversos achados radiográficos que a gente pode avaliar no paciente com esse tipo de paralisia. Além disso, a gente também tem ultrassonografia e ressonância magnética, que pode ser utilizada tanto para avaliar a contração, pode avaliar, que aí você vai ver espessamento, você vai ver, enfim, quanto também para avaliar a própria cavidade glenoide. E a TC, a ressonância magnética, a gente também pode usar para fazer esses cálculos aqui, que é de Waters, para poder avaliar o grau, né, de displasia da glenoide. Pelo que eu entendi, esse é o objetivo disso, né, para você se preparar para a cirurgia. Então, existe basicamente 2 números aqui que a gente consegue ver, que é a porcentagem, porque isso aqui eu vi, eu esqueci de traduzir, né, mas é a porcentagem da anteriorização da cabeça do húmero relacionada à linha escapular média, né? Basicamente é isso que quer dizer. Então, quanto a cabeça do húmero está anteriorizada. E outra coisa é a rotação da glenoide, né? Então, aqui a gente tem esse ângulo aqui que seria chamado de ângulo alfa, né? Então, você vai diminuir esse ângulo alfa de 90 graus, e se tiver negativo, essa cavidade glenoide ela vai estar retrovertida, né? E se tiver positivo, ela vai estar anterovertida, né? Isso aí tudo vai ajudar na conduta que você vai ter, enfim, paciente tipo 3, 4 e 5, você já vai começar a pensar numa cirurgia de osteotomia, enfim, existem diversas indicações relacionadas com essa classificação. E aí, qual que é a conduta do nosso paciente? Primeiro, a gente precisa lembrar que o nosso paciente não é mais uma paralisia obstétrica, paciente muito jovem, né? Ele já tem 7 anos de idade. Pelo que eu li, algumas cirurgias antes dos 2 anos de idade, você consegue ter um remodelamento da glenoide, mesmo com uma displasia mais avançada. Você consegue ter um remodelamento dessa glenoide, principalmente quando você faz o liberamento intraarticular, né, dessas contraturas. Pacientes menores de 2 anos, eles tendem a evoluir muito bem. O problema é que o nosso paciente já tem 7 anos, né? Então eu trouxe algumas condutas que eu li pelos livros de lesões crônicas, né? Porque eu acho que seria importante na minha aula eu trazer. Eu acho que é a parte que, pelo que eu entendi, era para eu passar. Então, quais são as prioridades? Já falaram todos. E o time, né? Você tem um paciente maior que 2 anos, você tem sequelas no ombro, né? Você percebe que ele tem contraturas, porque a rotação externa passiva é até menos 30 graus, então nem passivamente você consegue fazer a rotação externa, não é só uma fraqueza, né? Ou uma coinervação. Assim.
enfim, o que você poderia fazer? Um músculo livre, transferência tendíneas, liberação das contraturas e uma osteotomia rotacional do húmero. Então, eu trouxe algumas aqui só para a gente se familiarizar. Não seria minha indicação para esse paciente, mas eu trouxe só para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer. A gente pode pegar o redondo maior e o grande dorsal, que são músculos, né, que fazem a rotação interna, e a gente pode desinserir eles do húmero e suturar no infraespinhal, né? Então, com essa cirurgia em si, a gente estaria tanto enfraquecendo a rotação interna e fortalecendo a rotação externa no mesmo procedimento, né, com 2 transferências. Enfim, essa via de abordagem geralmente é mais posterior, mas eu não acho que seria o suficiente só essa abordagem, porque você teria que fazer a liberação da contratura tanto articular quanto da contratura muscular, que já provavelmente se formou, né, no subescapular, no peitoral maior, enfim, nos ligamentos. Enfim. E aqui tem essa outra abordagem, né? Então você poderia fazer uma liberação intraarticular, né, que até a Mafia falou, né, intraarticular anterior ali, uma coracoidectomia, porque foi meio errado, mas coracoidectomia, liberação do ligamento glenomeral. E aí, juntamente com isso, né, isso aqui já seria, assim, essa liberação intraarticular aqui já daria melhores resultados em relação ao remodelamento da glenoide, né, se o paciente fosse menor que 2 anos e tudo. Mas eu não achei, assim, um paciente de 7 anos, eu não achei porque a teoria que eu li foi que pacientes muito jovens, grande parte dessa articulação ainda é composta por cartilagem, então o remodelamento é mais fácil. Paciente de 7 anos, eu não achei nenhum estudo assim comprovando que essa liberação intraarticular favoreceria esse remodelamento, né? Não sei, enfim, depois a Marco pode ajudar aí para ver se tem ou não. Liberação do ligamento glenomeral, né? Tudo isso para poder tirar as contraturas, né? Alongamento do subescapular e do peitoral maior, você faria em zetaplastia, né? Então você pegaria o tendão, né, que se insere na cabeça do húmero e você faria a zetaplastia, né? E ele alongaria. E juntamente com isso, transferência do grande dorsal e redondo maior para os músculos de rotação externa, ou seja, para o infraespinhal, nesse caso aqui. Então, aqui a gente pode ver o grande dorsal, se não me engano, e aqui a liberação intraarticular, nesse caso aqui. Mas, como eu disse, são pacientes mais jovens, né, que o nosso paciente, mas poderia ser feito. Isso aqui são vários procedimentos, num procedimento só, para liberar as contraturas e para restabelecer a rotação externa. Como o nosso paciente ainda já tem 100 graus de abdução, eu não trouxe nenhum procedimento para isso, né? Mas eu li em uns artigos assim que você pode fazer outras transferências musculares, né? A gente já viu também trapézio, enfim, o próprio peitoral, eu vi um artigo que ele tirava a porção clavicular do peitoral para ajudar nessa abdução, mas eu não trouxe. Outra coisa que poderia ser feita, se fosse um caso mais simples, você pode pegar a parte mais inferior do trapézio, né? Você desinsere ele, né? E você suturaria também no infra. E com isso você teria um movimento de rotação externa, né? E aqui eu acho que seria o mais ideal para o nosso paciente, no caso do avanço, né? Relacionado ao avanço da patologia dele. Então, as indicações para a osteotomia de rotação interna uma deformidade glenomeral severa, a função comprometida por rotação interna, o paciente tem um achatamento da cabeça do húmero, né? Então a cabeça do húmero está mais retificada, tem uma luxação posterior, então tudo que o nosso paciente tem, e uma displasia severa da glenoide. Então, eu acho que essa seria a abordagem que eu escolheria para o nosso paciente, apesar de que eu não sei se só essa abordagem eu estaria satisfeito, assim. Eu queria saber até, inclusive, se poderia ser feito essa abordagem juntamente com alguma transferência tendínea para tentar restabelecer essa força e um movimento mais natural. Mas a osteotomia de rotação interna, a gente já viu, enfim, em outros módulos nossos, mas é basicamente você acessa o húmero, né? Você descola ele superficial, você faz a osteotomia, roda do jeito que você quer e você coloca a placa, né, para fixação desse fragmento.
E é isso. Manda ver, Naf. Gostei. Então, para você, qual seria o melhor tratamento para este paciente? O que você faria? Então, assim, é porque eu não consegui, de certa forma, ver uma osteotomia combinada com outro procedimento. Mas o que eu faria seria uma osteotomia, juntamente com uma liberação de algumas contraturas e uma transferência do grande dorsal e do redondo maior para o tendão do infraespinhal. Mas eu não sei se... Osteotomia húmero, osteotomia da escápula, 2 osteotomias. Qual é a osteotomia? Eu estaria pensando só no do húmero. Não cheguei a ver. Tá bom. Se você, neste caso, esta é uma criança que fica no ponto meio, onde você diz, ou só faço transferência tendínea e a liberação, ou faço os tratamentos combinados. Então, ele fica na linha média. Você tem que lembrar que ainda, mesmo que você faça a cirurgia temprana, a cirurgia precoce aos 6 meses, 9 meses, você vai ter nos 60% dos casos, 30% até 60% dos casos, vai ter sequelas. A maioria das crianças vai ter contratura em rotação interna e também vai ter contratura em adução, mesmo que você faça cirurgia. Então, quando você chegar aos 3 anos, 6 anos, muitas vezes você vai ter crianças com deformidade, com displasia, mas você tem que analisar qual é o grau de deformidade. Então, neste caso, o que vai ajudar ao paciente vai ser a osteotomia. Porque o que você precisa não é força, ele tem força, ele consegue mover o ombro, ele consegue mover o cotovelo, o que ele precisa é mover a mão até a boca, até o pescoço. Então, o que vai ajudar a ele é fazer uma osteotomia rotação interna, mas se você faz a osteotomia sozinha, você não vai ter a mobilidade completa, porque você tem uma contratura dos tecidos moles nesta parte. Então, você tem que fazer a liberação do ombro, a liberação anterior do ombro, e depois analisar. Se você consegue fazer da contratura, você tem a mão nesta posição, você faz a liberação e só consegue fazer isto, tem só 10 graus, 15 graus, não é suficiente para que a criança possa fazer as suas atividades. Então, você tem depois que fazer mais uma transferência tendínea. Agora, você tem latíssimo dorsi e também tem o teres. A principal força que vai te ajudar para melhorar a rotação externa é latíssimo dorsi. Trapézio também é uma opção, mas não tem o vector de força para fazer a tração do ombro. Então, principalmente, você vai usar o latíssimo dorsi. Mas também com o latíssimo dorsi você tem outro músculo, que é o teres. Mas o que passa com o teres maior? Que você pode usar o teres maior, o nervo do teres maior, para o nervo do teres minor. Por quê? Porque o teres maior tem uma contração importante e teres minor tem contração, mas não tem muita contração. Então, você faz a transferência tendínea do latíssimo dorsi e vai aproveitar o nervo funcional que você tem para melhorar a rotação externa do teres minor. Você diz, mas por que se a criança tem 7 anos? Tem 7 anos, mas os dois nervos têm funcionalidade. Então, é uma teoria, ainda não temos artigos e coisas assim, mas é uma teoria que você quita uma força deformante e vai melhorar a rotação externa com a transferência nervosa. Depois que você faz isso, neste caso, na criança de 7 anos, você vai mais uma vez avaliar o que você conseguiu. Você estava nesta posição, agora tem esta posição. Então, você vai avaliar se você precisa ou não fazer mais alguma outra cirurgia para melhorar a função. No caso de crianças que têm mais de 9 anos, mais de 10 anos, você
ao primeiro momento que você vai fazer a cirurgia, você diz ele é osteotomia. Não tem mais alguma coisa, é osteotomia. Mas nas crianças entre os 5 e 7 anos, você tem que avaliar todas as opções. Ô, Mafra, essa transferência do redondo maior para o redondo menor, a gente considera ela, mesmo em casos que não tenha uma coinervação? É. Porque são antagonistas, né? É Então, assim. dá uma confusão cortical. É assim, porque quando você faz as transferências nervosas, você tem que fazer com nervos sinergistas. Então, quando você tem, neste caso, as funções que são contrárias, não pode não. Então, aí tem que ter a coinervação presente ali, para a gente poder fazer. Isso é importante de se avaliar. Porque se não tiver coinervação, você vai colocar um músculo que faz rotação interna no que faz rotação externa. É assim. E aí Não tem como, né, você aprender a modificar isso na cabeça. Então, não consigo não. Sim. Show. Você não pode usar em todos os casos que você tem sequelas do ombro. Você tem que avaliar qual é a função do teres maior e do teres menor. Mas é uma opção. E como é que consegue avaliar? Se tá com coinervação ali, como é que consegue avaliar se a gente consegue fazer isso? Tipo assim, é na clínica, é com exame? Isso não ficou muito claro para mim lá. Agora, conexão física você não consegue. O que nós tentamos fazer é uma eletromiografia e avaliar as unidades motoras. Então, avaliamos as unidades motoras que tem no teres menor, as unidades motoras que tem no teres maior e qual é a função. Mas, como eu disse, não temos artigos e é uma hipótese que a gente tem. Uhum. Mas conexão física você não consegue. Uhum. Outra interessante que eu vi lá também foi o trapézio contralateral para ajudar. É uma opção. É uma boa. Pega um feixe dele e. Sim, você dizer o quê? Não, continua. Não, é só isso. Que eu nunca tinha visto e eu achei bem anatômico, assim, querendo ou não. Porque o grande dorsal contralateral ficaria volume gigantesco e o trapézio fica certinho, assim, na pele. É uma cirurgia bem elegante, assim, que eu achei. É elegante, mas é muito grande para uma criança. Quando você faz só a transferência do dorsal, é uma incisão nesta parte, é uma muito pequenininha, mais uma nesta parte, e foi isso. Mas quando você faz o trapézio, você tem que fazer a incisão no dorso completo e depois tem que fazer um túnel até o ombro. Então, é muito grande e, às vezes, as crianças têm muita dor. Nesta parte, tem muita dor e o mais importante da recuperação é mais complicada recuperar os ângulos de movimento com o trapézio. Quando você faz dorsal, por o vetor de força é muito mais fácil recuperar. Mas é verdade. São opções. Mas eu não gosto do trapézio. Você pode usar o trapézio, mas também se você tem um dorsal muito pequenininho. Porque é um músculo muito grande, mas o tendão é muito pequenininho. Então, é avaliar o que você tem na criança e se o dorsal é muito pequenino, pode pensar no trapézio, mas como segunda opção. Entendi. Show. Beleza. Mais alguma coisa, alguém? Tem ainda um caso. Eu vou apresentar. Pronto. Tá todo mundo vendo aí? Tá ótimo. Certo. Bom, eu fiquei com um terceiro caso, né? Eu e Heráclito. Ele fala, está como caso 2, mas é caso 3. É uma criança de 2 anos, né? O menino nasceu com a paralisia do tipo 1 e com 6 meses ele conseguiu recuperar a contração do bíceps. Ele apresentou boa flexão de cotovelo e abdução quase normal. Só que a rotação
externa dele, né, ele já não apresentava. E aí ela ia de 0 a 40 graus, sendo que o normal seria 80 graus, né? No caso, o caso pede para a gente falar um pouquinho sobre as contraturas, né? E como que elas ocorrem nas crianças. E, basicamente, a principal causa da contratura seria o desequilíbrio muscular mesmo, em que esses músculos responsáveis pela rotação externa, como o infraespinhal, né, o redondo menor, eles ficam paralisados por conta da lesão mesmo. E, com isso, os da rotação interna podem predominar, né, como o subescapular. E aí, justamente, esse desequilíbrio vai fazer com que a gente tenha deformidades, tanto como um movimento de adução, né, quanto de rotação interna. E aí, com o tempo, essa deformidade pode gerar uma contratura mesmo. E aí, o paciente, ele acaba ficando limitado, né, de fazer os movimentos tanto de rotação externa quanto de abdução do ombro. E aí, eles podem alterar, né, essa função articular, e a gente vai perceber isso justamente com a movimentação passiva do ombro, que nesse caso ele só conseguiu até 40 graus, e o normal seria até 80 graus. Então, isso pode ser um indicativo também de contratura ao exame físico, né? E por ter essas deformidades, o paciente pode apresentar alguns desequilíbrios mesmo da cápsula articular, então pode ter alguma luxação ou subluxação também por fraqueza. Então, essa articulação glenomeral ela pode estar desalinhada. E aí, justamente, essa musculatura com falta de uso ao longo do tempo vai promover uma fibrose ali naquela região. A região vai ficar bastante rígida e ele vai ter uma limitação de movimento. Basicamente, a história natural mostra que se a gente não conseguir tratar corretamente, que eu vou falar já aos passos em relação à parte do manejo não cirúrgico inicial, né? A gente pode justamente ficar com essa contratura, mas também atrasar o desenvolvimento motor, porque a criança vai adquirir menos habilidades, né, por conta dessa limitação de movimento. E aí podem vir algumas deformidades secundárias, que eu comentei, como as luxações ou subluxações, e isso tudo vai impactar na qualidade de vida da criança. Essa classificação é a de Zancoli, que justamente ela vai classificar, né, essas deformidades do ombro, e aí justamente ela vai mostrar a relação das contraturas, né? Então, tem os tipos aqui em relação às contraturas de ombro, e qual seria a musculatura, né, que está apresentando essa contratura, né? Então, no caso, para uma contratura de rotação interna, né, a gente tem o subescapular. E aí, eles mostram também algumas opções de tratamento. E eu acho uma classificação bem interessante. Da avaliação complementar, eu não consegui achar tantas fotos assim nos materiais, mas, de maneira geral, a gente vai ter o raio-x para avaliar essa questão da luxação e subluxação, ou até fraturas que a gente pode associar também com um parto mais complicado, que pode estar associado a uma lesão de plexo na paralisia, né? Em relação à ultrassonografia, ela é bem positiva por conta da questão de não utilizar, de ser um método não invasivo mesmo, de imagem, e aí a gente vai conseguir avaliar mais a integridade do músculo, dos tendões mesmo, ver se tem edema na região, se já tem indícios de fibrose mesmo, pelo desuso que eu tinha comentado. A TC, eu vi que ela também não é tão usada, mas pode ser para a questão tanto das fraturas mais complexas, quanto se tem uma deformidade mais significativa mesmo naquela região, mas, de fato, a ressonância seria o mais sensível, né, para a gente ver tanto a lesão nervosa quanto as lesões musculares. E aí a gente vai ver se aquele músculo está atrofiado ou não, e se tem fibrose ou não na região. Além disso, a gente consegue avaliar a cápsula articular e a articulação glenomeral, para ver se tem alguma deformidade ali associada, e isso vai impactar também no nosso tratamento. Eu vi que a conduta inicial, né, seria basicamente uma fisioterapia intensiva, né, então fazer toda essa mobilidade passiva da articulação, fazer exercícios de alongamento, tanto para rotação externa, e fortalecer esses rotadores externos, né, e além disso a gente consegue utilizar a órtese também, para justamente manter o ombro nessa posição funcional e que o paciente não tenha, para prevenir deformidades secundárias, né, que a gente comentou.
Além disso, também a órtese vai ajudar para que o paciente ele não perca tanta amplitude assim, né? Porque posicionando o membro na posição exata, a gente vai prevenir a luxação e que ele consiga ainda movimentar. E aí, justamente, é uma conduta inicial que a gente vai fazer nesse paciente, mas, se falhar, a gente vai considerar a parte cirúrgica. E aí eu vi aqui em relação a, que o artigo traz, em relação a diferença, né, se o paciente ele tem uma dificuldade de rotação externa ou rotação interna, né, e como a gente precisa analisar a integridade, né, da articulação, porque isso tudo vai diferenciar o nosso manejo cirúrgico. E Marcos, ele já comentou um pouco, eu trouxe algumas transferências também, que além do que Marcos trouxe, eu vi que justamente a gente vai analisar para fazer essas transferências tendíneas quando justamente a gente tem um tratamento conservador que não funcionou e a gente tem uma contratura muscular que ela é tão grande que chega a limitar o paciente, né? Ou se a gente conseguir avaliar que a gente teve uma perda realmente permanente daquela musculatura, né? Do deltoide, do infra. E aí a gente vai considerar operar esse paciente mais ou menos entre 6 meses a 1 ano, né? Quando a gente vê que o conservador não vai funcionar. E aí a gente tem algumas opções das transferências tendíneas. Pode ser do subescapular para o infra, que aí a gente vai estar tentando restaurar a rotação externa do paciente. Do latíssimo do dorso para o deltoide anterior ou para os rotadores externos, que seria da abdução e rotação externa. O peitoral maior para o deltoide anterior, que seria para flexão e rotação externa. O trapézio, a porção inferior do trapézio para o deltoide, para retomar a abdução, e o braquio radial para o bíceps. Isso se o bíceps estiver paralisado. No caso do paciente, a gente viu que ele conseguiu até recuperar a função do bíceps, né? Então, não sei se essa transferência seria tão necessária assim. Aí foi isso que a gente viu. Júlia, quando você fala de transferências tendíneas, você diz que você tem que esperar 6 meses de idade ou quanto? Qual é a idade quando você faz as transferências tendíneas? Tá mutado. Eu vi que, na verdade, as transferências seria mais para quando a gente vê que não conseguiu a intervenção inicial, né? Que seria a fisioterapia, porque seria uma coisa mais crônica, né? Eu vi mais ou menos isso, de 6 meses a 1 ano. Mas se você tem uma criança de 6 meses, você faz a terapia física e não conseguiu resultados, você faz aos 6 meses a transferência tendínea? Eu acredito que ainda não, né? Porque dá para fazer transferência nervosa ainda aos 6 meses. Então seria algo mais crônico. Quanto é crônico? Então, porque você pode ter uma criança de 12 meses, você pode ter a 2 anos, 3 anos, 10 anos. Porque, como eu disse, a maioria dos casos, mesmo que você faça cirurgia temprana, você vai ter contracturas. Nos 60% dos casos você vai ter. Mas agora, você fez o tratamento conservador, conseguiu mais alguma mobilidade do ombro, do cotovelo, da mão, mas ainda tem a contratura do ombro. Quando você diz, agora eu preciso fazer a cirurgia, porque não vou conseguir mais nada se eu ainda faço a terapia física. Quando você diz, eu não encontrei o tempo. Mas eu diria talvez 1 ano, 2 anos, né? Que isso já fica mais período maior, que a gente não consegue mais fazer a transferência nervosa. Então, você pode fazer algumas escolas que dizem que você pode fazer a transferência nervosa até os 2, incluso 3 anos. Em Barcelona, a escola do Dr. Chesco, ele faz incluso até os 4 anos a transferência nervosa. Ele diz que não tem nenhum problema se você tem mais alguma fibra muscular que tem certo grau de funcionalidade, ele faz. Tá bom? Mas, se você quer fazer uma transferência tendinosa, o tempo mesmo que você tem que fazer é maiores dos 2, 3 anos.
menores de 2 anos, você não faz transferências tendinosas por sequelas. Você tem que pensar que você tem que fazer a reconstrução nervosa. Porque, como eu disse antes, você vai ter a melinização completa do plexo braquial dos nervos até os 3 anos. Então, no tempo do nascimento até os 3 anos, você vai ter tempo de fazer a transferência nervosa. Mas, se você faz a transferência aos 3 meses, 6 meses, você vai ter sucesso. Se você faz a transferência 2 anos, existe a possibilidade de que você pode ter sucesso, como também você vai falhar, tá? Tem as 2 opções. Mas transferência tendinosa depois dos 2 anos. E se você tem a contractura, além da lesão nervosa, você tem que fazer a liberação e depois a reconstrução dos nervos. Posso tirar uma dúvida? Eu lembro que eu estava vendo um material que o Dr. Alex indicou para um paciente específico dele, que foi a menininha. E ele falou que a cabeça longa do tríceps, ela podia ser transferida a pacientes até 10 anos de idade. É errado? A transferência nervosa para paralisia obstétrica até 10 anos. Mas é como cirurgia secundária. Isso, secundária. Como Pode, cirurgia né? primária, você sabe que o tempo é até os Não. 2, 3 anos. Depois, você tem que avaliar qual é a função dos nervos, dos músculos. E mais algumas escolas, Dr. Tarek, Dr. Kosin, mais algumas vezes Dr. Soldado, eles dizem que você pode fazer primária até os 4 anos e secundária até os 10 anos. Mas o sucesso não é o mesmo que você faça precoce a que faça depois dos 5 anos de idade. Mas porque pelo minúsculo, você não vai ter a mesma neuroplasticidade na criança de 3 anos, 5 anos, ou uma criança de 10 anos que tem a deformidade, tá? Então, o sucesso vai ser melhor nos primeiros anos da vida. Mas você pode fazer. Até os 10 anos, pode fazer. Obrigada. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Ou vamos encerrar? Foi ótimo hoje. Muito bom.